Amém, amados e amadas? Eu quero conversar com vocês hoje e eu quero dedicar esta palavra especialmente às mulheres. Principalmente nesta semana, nesta data especial, eu dedico a você, irmã, em Cristo Jesus. E eu quero falar sobre esse tema, desperta Dorcas. Aqui em Atos capítulo 9, dos versículos 36 a 43, diz o seguinte: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro então atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que esta palavra possa entrar em teu coração, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, especialmente a você, irmã, mulher de Deus, em nome de Jesus. Desperta, Dorcas. Essa mulher que morava em Jope, lembra de Jope? Lembra quando o Senhor entregou a missão ao missionário, ao profeta Jonas, mas ele então pegou o navio e foi parar aqui em Jope, uma cidade portuária. E lá tinha uma discípula de Jesus. Olha para você que coisa maravilhosa. Uma seguidora de Jesus. E era a mulher que tinha posses. Ela era discípula de Jesus. Ela era uma mulher que tinha posses. Esta mulher não deixou ser levada por aquilo que ela possuía. Ela resolveu dedicar-se às irmãs viúvas, às viúvas daquele lugar, porque como Jope era uma cidade portuária, muitos iam para o alto mar, aqueles homens para a pesca, para fazer negociações e outras mais coisas, e muitos não voltavam. E ali ficavam naquela cidade muitas mulheres viúvas. E essa mulher Dorcas, ela dedica a sua vida ao serviço do próximo. Ela era uma mulher notável. O que é uma pessoa notável? É uma pessoa reconhecida pelas suas obras, por aquilo que ela faz. Nós vimos isso aqui em Montes Claros, vimos ali na minha cidade, Salinas, pessoas que são notáveis, que fazem diferença, se tornam conhecidas pela sociedade. Muitas dessas pessoas são lideranças, sejam lideranças políticas, seja um profissional que se torna notável, um médico. Mas esta mulher aqui, ela era notável, porque ela dedicou a sua vida ao próximo, aquelas viúvas. E diz então aqui a palavra do Senhor que ela morreu. Ela morreu. E aí, tinha lá aquelas mulheres que estavam chorosas. E como ficava perto onde Pedro estava,
em Lida. Aqui diz que era perto de Jope. Os discípulos, então, mandaram ir até lá para falar com Pedro, para que ele não demorasse. E Pedro, então, foi ter com eles, e quando chegou naquele lugar, eles levaram Pedro ao cenáculo, e ali estavam as viúvas, chorando, aquelas mulheres chorando. Era costume, ainda existiam as carpideiras, pessoas que eram pagas e que são pagas para chorar num culto fúnebre. Por uma pessoa que talvez não tem alguém para chorar por ela, as carpideiras eram pessoas que choravam. Mas aqui essas mulheres não eram carpideiras, eram mulheres que estavam chorando, porque perderam uma grande mãe espiritual. Perderam uma mulher que foi exemplo, que cuidava delas. E ali quando Pedro chegou, aqui diz que Pedro mandou sair a todos, e pondo-se de joelhos orou, e voltando-se para o corpo dela disse: Tabita, que significa levanta. E ela abriu os olhos. Agora você imagina Dorcas com toda aquela roupa, né? Aquela roupa que vestiram por ela ter morrido. E ali agora, quando Pedro diz para ela levantar, ela levanta pelo poder do nome do Senhor. Veja, certamente ela ficou toda esquisita. O que está acontecendo comigo? Mas aí Pedro deu-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido, e muitas pessoas converteram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali ele ficou muitos dias na casa de Simão, o curtidor. Desperta, Dorcas. E é esta palavra que eu quero dar para você, minha irmã. Como nós podemos aprender com a história desta mulher de Deus, notável, pelas suas esmolas, pelas suas obras, por aquilo que ela fazia. O que Deus tem a dizer para você, minha querida, meu querido? Mulher de Deus, nesse dia de hoje. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo Jesus resplandecerá sobre ti. Deus está me usando para dizer para você, minha irmã, que liderava o grupo das mulheres da sua igreja, a você que era mulher, que fazia visitas, que tem esse ministério, você que era mulher de oração, estava ali dedicando a igreja, presente, levando os teus filhos, orando pelo teu marido, pela tua casa, mas ninguém sabe, eu não sei porquê, o que aconteceu contigo, que você apagou, você está dormindo, você está perdida. Quantas irmãs que antes eram mulheres de oração, iam à igreja, o tempo foi passando e quem sabe é você, querida. E você agora, à noite, que você poderia estar na igreja orando com os irmãos, com as irmãs, em comunhão. E você também, amado. De repente, a novela, uma programação, e você está frio, você está fria espiritualmente. E esta palavra, desperta, Dorcas. Desperta, amado, desperta, amada. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo Jesus resplandecerá sobre ti. Amém, povo de Deus? Você pode dar glória a Deus? Então despertar de quê? Despertar para a vida de oração. Ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, de intercessão, que gasta tempo nisso. O inimigo das nossas almas, ele tem criado todos os meios, circunstâncias, para poder nos desviar do caminho, para poder impedir-nos
de conquistar aquilo que Deus colocou em nossos corações. E Deus está me usando para falar com você, minha querida. Desperta, Dorcas. Desperta para a vida de oração. Ser uma mulher de oração, ser um homem de oração. Gastar tempo com isso. Despertar para o estudo da palavra de Deus. Eu tenho pregado isso aqui, eu tenho falado para que você possa participar da escola bíblica dominical, para conhecer a Bíblia. Estamos vivendo tempos difíceis. A Bíblia diz que no final dos tempos, até mesmo os próprios eleitos seriam enganados. Há tanta confusão, tanta informação má, maléfica, heresias entrando das nossas comunidades, no arraial do povo de Deus. E Deus está me usando para falar com você, Dorcas. Desperte. Desperte para ir levar a tua família na escola bíblica dominical, nos seus cultos na semana de quarta, quinta-feira, de pregação da palavra. A nossa fé precisa de ser desenvolvida, meus irmãos e irmãs. Isso mesmo. Precisamos de crescer na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos de manejar a palavra. Desperte para a palavra. É preciso manejar bem a palavra de Deus, para não sermos levados por ventos de doutrinas estranhas. Cada loucura, campanhas que as comunidades, os líderes estão fazendo para explorar o povo, a ingenuidade do povo. E quem sabe você está aí e tem colocado no teu coração alguns ídolos. A novela tem sido um ídolo na tua vida. O que tirou você? Quem impediu você essa caminhada? Então desperta, desperta, Dorcas. Esta é a palavra de Deus para você nessa tarde, minha irmã. Eu estou falando mais para as irmãs, por ser o Dia Internacional da Mulher. E eu quero dedicar esta palavra a você, minha irmã. Mas desperta, Dorcas. Desperta, minha irmã. Desperta, meu irmão, para a leitura da palavra, para o estudo da palavra. O meu povo perece, o meu povo erra, porque tem deixado a minha palavra. Porque não tem o conhecimento da palavra. Então precisamos de aprender com esta mulher de Deus, Dorcas, que foi despertada pelo apóstolo Pedro, que quando entrou naquele lugar, naquele cenáculo, ela ajoelhou e orou a Deus, e mandou que Dorcas levantasse, despertasse. Ela foi despertada, e Deus está me usando neste momento. O Espírito de Deus está aqui, está aí, usando essa palavra para dizer para você: desperta, querida, desperta, Dorcas. É despertar para o testemunho efetivo, onde você está plantada, onde você está plantado, aí nessa fábrica, aí nessa indústria, aí nessa farmácia, aí nesse hospital. Deus te colocou aí para você testemunhar, para você falar do amor dele, para você pregar a palavra dele. Deus te colocou aí nesse lugar para você fazer diferença. Deus te colocou aí para que você dê fruto neste lugar que ele te semeou. Então desperte para testemunhar, para falar dos grandes feitos de Deus na tua vida. O que aconteceu com você, minha querida? Isso mesmo, eu sei que você está me ouvindo e Deus está me usando para falar com você. Você perdeu o rumo, você foi deixando ser levada, e Deus está me usando para dizer para você: desperta, volte, Dorcas. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. São pessoas mortas que estão entre nós. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, que todos estão mortos nos delitos e pecados. Pessoas estão mortas.
Mas você foi vivificada pelo Espírito Santo de Deus, mas está dormindo. Entende, minha irmã? Desperte. Despertar para o serviço ao reino de Deus. É seguir o exemplo de Jesus. Não é de ser servida, mas servir. Tanta coisa para ser feita. A nossa igreja é uma das aqui em Montes Claros, porque estão várias igrejas, tem igreja batista fazendo esse trabalho aí, as igrejas pentecostais, indo nos hospitais, uma vez, 2 vezes na semana, para levar ali um lanche, para quantos que vêm aqui das cidades circunvizinhas, para Montes Claros, com fome, pessoas que vêm para fazer hemodiálise, pessoas que vêm para poder tratar, fazer quimioterapia, radioterapia. O que nós como igreja do Senhor podemos fazer? Despertar para o serviço de Deus. Peça ao seu pastor, forme um grupo na sua igreja e desperte para você então ir na semana levar no hospital, em um posto de saúde. Trabalho que alguns aqui em Montes Claros fazem na cadeia pública. Visitas que muitos irmãos fazem. Ei, Deus está me usando para dizer para você, desperta, Dorcas. Antes você ia nos hospitais visitar, antes você fazia trabalho convidando pessoas para ir à igreja, pregando o evangelho, distribuindo folhetos. Desperta, Dorcas. Desperta, minha irmã. Desperta para o serviço ao reino de Deus. Ele me escolheu, Ele te escolheu para darmos fruto. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Então podemos aprender com a história dessa mulher, Dorcas, que foi despertada. Ela havia morrido, não tinha mais jeito. O corpo dela já estava entrando em processo de deteriorização. Mas ali tinha um homem de Deus, o apóstolo Pedro, profeta de Deus, que orou a Deus. Porque aquela mulher era a mulher que dedicou ao serviço do mestre. E eu aprendo o seguinte, que tem pessoas como Dorcas, pessoas notáveis, que são insubstituíveis. Como aconteceu com Dorcas. O amor daquelas viúvas chorosas ali. Como eu lhes disse, não eram carpideiras pagas para chorar, mas eram mulheres que estavam chorando pela perda, porque perdeu Dorcas. E Deus ouviu a oração daquele profeta, daquele apóstolo, e ouviu também o choro daquelas mulheres. Deus ouve o teu choro. Deus sabe da tua luta, minha irmã, da tua dedicação. Eu tenho compreendido isso biblicamente, desse Deus que honra aqueles que honram a Ele, desse Deus que vela, que vê, que conhece, que sabe, que valoriza, que não despreza. A Bíblia diz aqui em Hebreus que Deus, Ele não está esquecido das obras que fazemos. Esse é um texto fantástico. Está aqui em Hebreus, capítulo 6, quando diz que Deus não está esquecido da obra que você tem feito, minha irmã, das obras que temos feito. Aquela comunidade ali, aqui em Hebreus, aqueles irmãos que haviam dedicado. E o escritor de Hebreus, então, escreve para os irmãos dizendo sobre isso. Olha o que diz aqui, em Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para lhe ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que eu aprendo com Dorcas aqui é que essa mulher que tinha a notoriedade, essa mulher notável, Deus não esqueceu do trabalho dela. Deus não esqueceu, Deus não esquece. Eu não estou dizendo aqui para nós ficarmos reivindicando de Deus aquilo que nós fazemos, porque Ele sabe. Mas eu quero dizer para você que me ouve, minha irmã, que tem dedicado,
que tem servido ao Mestre, que tem feito o melhor que você pode para poder servir ao Senhor na sua igreja, indo fazer visita nos hospitais. Irmãos amados e irmãs, tem hora que eu fico angustiado, envergonhado comigo mesmo, quando eu vejo tantas irmãzinhas e irmãozinhos, que Deus deu a eles essa unção, esse ministério, são aqueles que têm, na verdade, este sentimento, sabe, de caridade, de amor. São pessoas desprendidas. Você que montou o seu projeto aí social para acolher crianças, Deus vai te honrar. O Deus que te colocou nesse ministério, minha irmã, vai te honrar. Não desista. E eu quero declarar neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa te renovar neste momento e receba o renovo do Senhor pela sua dedicação, meu querido, pela tua dedicação, minha irmã. Pessoas que têm dedicado ao trabalho do Mestre, pegando crianças que estão nas ruas, sem pais, crianças, pessoas órfãs. Você que tem dedicado ao trabalho da assistência social, Deus vai te honrar. Fique sabendo disso, que Deus mostra que Deus honrou a Dorcas. Deus ouviu o clamor de Pedro, Deus viu o choro daquelas mulheres. Assim como aconteceu há milênios de anos, quando Agar foi expulsa de casa por Sara. Havia promessas de Deus sobre a vida de Agar e seu filho Ismael. E chegou um momento que não tinha mais água. E ela então colocou o menino para morrer. Mas aí apareceu o anjo e disse: olha, Deus ouviu o choro da criança. Deus estava vendo aquela mulher Agar, Deus estava vendo e viu e ouviu o choro de Ismael. Deus está te vendo, minha irmã. Ei, minha irmã, desperta, Dorcas, desperta para esta verdade. Quem sabe você foi abandonada, você foi deixada, não foi valorizada. É assim mesmo, os pequeninos de Deus, até mesmo dentro das comunidades nossas, são desprezados, são colocados de lado. Mas Deus não te despreza. E eu volto a repetir aqui Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqui ainda diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Glorificado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Você está me ouvindo? Deus não esqueceu do seu trabalho. Então desperta, Dorcas. É despertar para o testemunho efetivo. Onde você está plantado aí, é despertar para o serviço ao reino de Deus. Minha irmã, ei, querida, o despertador de Deus está tocando. Deus está me usando neste momento, nesta rádio, para falar contigo. Ele está te despertando hoje. Escreva em um papel o que Deus está colocando em seu coração. Levanta de entre os mortos. Acordar e não se levantar, de nada adianta. Está entendendo? Dorcas foi despertada aqui. Só que Pedro tomou-a pela mão. Levanta. Vamos. Levantar indica mudança de atitude, de atividade mais prática. Tem coisas, meus irmãos, que nós devemos fazer não porque sentimos, mas é pela fé. É pela fé. Há algum tempo eu falei com a irmã,
Tinha vezes que ela falava, pastor Eugênio, eu quero cantar na frente hoje, eu estou sentindo vontade de cantar. Aí eu falei, querida, então você não vai cantar. Mas por quê, pastor? Porque você deve cantar a tua voz que Deus te deu para louvá-lo, porque a sua voz é afinada, é uma voz bonita, e as pessoas são tocadas quando você canta, não é quando você sente. Já pensou se eu, pastor Eugênio, só o dia que eu sentir vontade de pregar, eu vou pregar? E ela, então me explica, pastor, você deve cantar com vontade ou sem vontade, porque você tem um talento. É cantar triste, angustiada, com problemas, com lutas em casa. É cantar na angústia, ou na alegria, na tribulação, ou na bonança. Aí ela entendeu. Porque os nossos talentos e dons que Deus nos colocou em nós, confiou a nós não precisamos de sentir para fazer a obra de Deus. Nós devemos fazer pela fé. Quando você está doente, pegou aí, quem sabe, o chikungunya, o vírus aí, está com dengue. Ah, mas você vai trabalhar, porque seu salário no final do mês, não é assim? Tem de trabalhar, porque não desconta um dia e lá vai. Não é assim? Assim também, irmãos. Nós devemos fazer pela fé. E tem momentos que aquilo que nós iremos fazer pela fé, entende, minha irmã? Entende, irmão? Aquilo que nós iremos fazer pela fé, não haverá sentimento. Muitas vezes a gente vai fazer até com tristeza na alma, mas vamos fazer pela fé, porque quem vai nos honrar é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu já disse do púlpito da igreja, depois de pregar uma mensagem, cansado, e eu descer triste, porque, meu Deus, eu preguei porque não tinha nenhuma paixão para pregar. E exatamente naquela mensagem que eu pensei que não ia tocar em ninguém, foi onde eu recebi e-mails, recebi uma palavra depois, pastor, Deus falou comigo, pastor, o senhor hoje foi usado por Deus. Porque é isso, meus irmãos. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Então desperta, Dorcas. Ô pastor Eugênio, eu estou desanimada. Ah, pastor, tanto problema, eu estou em crise. Mas é na crise. Porque nós não somos da crise, nós somos de Cristo. Nós servimos a Ele. Mesmo em meio às lutas, mesmo vindo tempestades, nós iremos para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Esse é o nosso tema de hoje. Desperta, Dorcas. Diga para tua irmã aí, diga para teu irmão, desperta, desperta, desperta. Então é preciso levantar. Levanta de entre os mortos. Acordar e não levantar, de nada adianta. Agora, saber o que deve ser feito e não fazê-lo, de nada adianta. Levantar, escute, levantar indica mudança de atitude, de atividade prática. Então levanta, volte a fazer suas visitas, volta a dedicar lá ao ministério que o Senhor te confiou. Tem muitas pessoas falando de você, não importa, vão falar mesmo. Vão falar. Fale bem, falou mal, continue firme, irmã. Levantar é andar passo a passo em direção às metas. Entendeu? É preciso sair do comodismo. Eu preciso sair. Precisamos. Desperta. Desperta, pastor Eugênio. Desperta, Dorcas. Entendeu? Qual o passo que precisamos dar? Sair do comodismo. Hein? É preciso sair. Escuta, minha irmã. Deus quer que você se levante para fazer aquilo que Ele está despertando você a fazer. Então escreva no papel que passos você precisará dar para atingir essas metas. E Cristo Jesus, olha o versículo aqui, e Cristo Jesus resplandecerá sobre ti. Ser iluminado por Deus em sua vida, Ele vai mostrar a glória dEle através da sua vida.
Dispõe-te e resplandece. Isaías 60, 1 e 2 diz: dispõe-te e resplandece, porque vem sobre ti a glória do Senhor. A glória do Senhor nascerá sobre ti, porque eis que as trevas cobrem o mundo e a escuridão os povos, mas a glória do Senhor virá sobre ti. Então Dorcas foi despertada. Dorcas foi alvo da graça de Deus, porque a sua vida agradou ao Senhor e aos irmãos. Ela era uma mulher generosa. Deus viu a generosidade daquela mulher. Vocês lembram do Cornélio centurião? Que Deus mandou Pedro ir até ele? Ele era um homem religioso, não tinha uma experiência com Jesus. Mas ele era um homem que orava, que dava esmolas, ofertava. E Deus estava vendo o que Cornélio, o centurião, fazia. Você está entendendo? Ei, irmão, ei, querida, Deus está vendo o que você está fazendo. Então olha, Dorcas foi a mulher generosa. Ela resolveu abençoar as pessoas. Escute, você que é médica, você que é uma psicóloga, você que é uma farmacêutica, você que trabalha aí, você que é uma pessoa que Deus tem te dado honra para ter bens, você é uma profissional liberal, estou falando das mulheres, dedicando essa mensagem às mulheres pelo Dia das Mulheres. Escute, use o que Deus tem confiado a você para abençoar vidas. Dorcas foi uma mulher generosa, abençoadora. A Bíblia diz que quem ajuda o pobre, quem abençoa, empresta a Deus. Imagina o juro que Deus paga, de que maneira, como é. Então escute, querido. Eu quero falar com você, minha irmã. Amada, escute em nome de Jesus. É tempo de despertar. Desperta, Dorcas. Desperta. Seja uma abençoadora. Dedique-se na empresa que você trabalha. Junte lá um grupo de mulheres aí na indústria para orar pelo seu patrão nesse momento de crise. Seja uma mulher disponível para que o Espírito Santo de Deus te use. Seja uma mulher apaziguadora aí nessa empresa. Trabalhe, irmã. Hein? Irmã, livre-se, minha irmã. Escute, Deus está me usando para dizer para você, livre-se de amarguras e sentimentos maus. Deixe a bondade de Deus descer sobre você. Pare, minha irmã, de ser instrumento de confusão. Seja como Dorcas. Seja generosa. Seja uma abençoadora. A Bíblia diz aqui, em Efésios 5, 8 a 10, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu quero começar a terminar. Nós estamos compartilhando aqui sobre o tema Desperta Dorcas, dedicando esse programa hoje às mulheres. Ei, minha irmã, como você quer que as pessoas se lembrem de você? Como alguém que mostrou Cristo através de sua vida? Como uma mulher generosa? Uma mulher que fez diferença onde Deus te colocou? Uma mãe que os seus filhos vão lembrar, a minha mãe era uma mulher irrepreensível, era uma mulher de oração, ela é uma mulher conselheira, ela era uma mulher bondosa, uma mulher generosa, uma mulher apaziguadora. Como as pessoas irão lembrar de você? Então viva hoje. Viva para Cristo hoje.
amanhã e todos os seus dias, para que futuramente as pessoas possam dizer: aquela mulher era uma mulher notável. Então escreva em um papel o que você pode fazer de prático por alguém esta semana para demonstrar essa pessoa o amor e a generosidade de Deus. Essa mulher Dorcas aqui foi uma mulher generosa, uma mulher notável. Quando ela morreu, aquelas viúvas certamente diziam: ela não pode morrer, ela não poderia ter morrido. Estamos sós, estamos isoladas. Eram viúvas que moravam ali em Jope e que eram assistidas por essa grande Dorcas. Quem sabe, se fosse nos dias de hoje, ela teria montado o Instituto Dorcas, uma associação com o nome dela, uma fundação Dorcas, para conseguir verbas, uma ONG, não sei, para poder ajudar tantas pessoas. Queridos, tem tantas pessoas precisando da nossa ajuda. Pessoas pedindo socorro. Mas quantas vezes as nossas mesas estão fartas, temos todo aconchego e não pensamos de tantos que estão vivendo uma vida desgraçada. Precisamos ser como Dorcas, esta mulher notável. Eu quero te perguntar, minha irmã, em nome de Jesus, você quer ser uma mulher notável como Dorcas? Disponha hoje, ajoelhe e fala: Senhor, eis-me aqui. Desperte, dedique-se. Eu quero voltar a repetir aqui: olha, você que tem dedicado, você que montou aí esse trabalho social para acolher crianças, para ajudar idosos, você que tem feito trabalhos beneficentes para ajudar as pessoas, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Esta mulher era notável, era uma serva de Deus que revelava compromisso com o mestre. Ela era chamada de discípula. Discípula. Ela nos desafia a também, nesse tempo de hoje, nesta geração que estamos vivendo, corrompida, a fazermos diferença. Ela era uma serva que praticava boas ações, boas obras, eu quero repetir isso. Ela ajudava muitas pessoas que precisavam dela e doou de si mesmo. Havia muitas viúvas que não tinham agasalhos e roupas, e Dorcas recolhia os tecidos e fazia túnicas ou vestidos para elas. Dorcas também ajudava os mais pobres, que não podia comprar nem os tecidos, e fazia roupa para eles. Essa mulher nos desafia a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e amar o próximo e colocarmos em prática o cuidado pelas pessoas. Ela era uma mulher, uma serva que ajudava financeiramente os pobres. Na realidade, ela expressava sua piedade e amor ao Senhor, cuidando dos pequeninos de Jesus. Muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas as roupas que precisavam e gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor Jesus e fazia tudo com amor e bondade. Escuta, minhas irmãs, sempre que fazemos alguma coisa, devemos fazer com amor, porque fazemos para o Senhor. Essa mulher nos desafia a amarmos mais a Deus e as pessoas do que ao dinheiro ou aos bens materiais. Esta mulher que enche o nosso coração de esperança, assim como encheu o coração daqueles irmãos e irmãs. Ela revelava compromisso com o mestre, praticava boas obras, ajudava financeiramente os mais pobres. Ela
enchia o coração daqueles e daquelas de esperança. E enche até hoje, e está enchendo o meu coração, e tomara que esteja enchendo o teu coração. Amém, minha irmã? É esta palavra que eu quero deixar para vocês hoje, mulheres de Deus. É esta palavra que eu quero deixar para você, minha irmã. Desperta, Dorcas. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi
é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Neste tempo que vivi, aprendi que se alguém quiser conquistar seus sonhos e fazer diferença na vida, deve cometer erros. Muitas pessoas perdem muito tempo sendo demasiadamente justas. Se tornam carrascas de si mesmas, subjugam os seus semelhantes, são perfeccionistas demais, e isso as tornam frias, secas e calculistas. O pior é que não percebem que as pessoas não são máquinas, onde apertam um botão e as programam para fazer o que determinam. As pessoas têm sentimentos e isso é importante observar para conquistar os seus corações. Quem observa isso aprendeu a arte de viver e relacionar.
A vida tem me ensinado que a gente precisa ser, no certo sentido, um pouco tolo e até um pouco relaxado, deixando passar como se fosse despercebido algumas situações. Era isso que nossos pais faziam de vez em quando, lembra? Eles faziam de conta que não sabiam. Era o jeito não covarde, mas experiente de deixar para lá. Era aquela ideia, como não sabiam como agir, era melhor fingir. Tem gente que vive mal e perde o dia com coisas tão efêmeras e mesquinhas e acabam sendo chatas e enfadonhas. Não seja demasiadamente crítico. É tão desagradável ficar perto de pessoas que só sabem e vivem para criticar, não é? Na verdade, muitas dessas pessoas não conseguem observar além das fragilidades dos seres humanos. Se Deus olhasse para nós, pelo que somos, o que seria de nós? Mas Ele não faz assim. Ele nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos vê com seu terno amor incondicional. A Bíblia diz que Deus não vê o exterior, mas Ele vê o coração. É preciso relaxar e não levar a sério algumas coisas que não tens o seu controle. Aprenda que para conquistar seus objetivos, terá que correr riscos. O sonhador, o empreendedor não pode ter medo de investir além do que pode. Erre, sim. Com seus erros você distanciará pessoas e serás injuriado. Os seus erros são lições de casa para outros, mas também para você. Se estudares a vida dos grandes conquistadores que chegaram onde chegaram, eles cometeram erros e tiveram grandes perdas. Tem horas que para ganhar é preciso perder. Pare de falar que tempo é dinheiro. Tempo é tempo e acabou. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu neste momento e deixe o outro viver o dele só. É preciso parar com esta mania de limpeza. Isto pode te deixar neurótico. Aprendi nesta caminhada que a maioria de nós perde muito tempo com aquilo que não é essencial. Gasta muito tempo com problemas que cria na imaginação e não tem energia para os problemas que são reais. Descobri que tem pessoas que correm, cansam e estão no mesmo lugar. Elas só vivem para impressionar os outros. Estas vivem como se tivessem o mundo e as estrelas em suas mãos. Mas no fundo, não tem nem mesmo elas e a família. São escravas de suas estúpidas loucuras. Estas são pobres criaturas que acabam sozinhas. O brilho é passageiro. Isso é terrível. É preciso sair de vez em quando, viajar e contemplar mais entardeceres e as manhãs com os cantos dos pássaros. Brincar com as crianças, jogar uma pedra no lago e vê-la saltando sobre as águas. Tirar sandálias ou sapatos, pisar na terra e ser picado por uma formiga. E subir alguma montanha e ir numa cachoeira. Pegar um pouco de terra nas mãos, jogar para cima e fazer poeira. Isso para lembrar que foi do pó que viemos e para lá tornaremos. Não seja certinho demais, mas também não seja louco correndo atrás do vento. Seja uma pessoa normal. Normal é aquela pessoa que teme a Deus, ama o próximo e vive a vida. Dinheiro é bom, mas se você o tem e não abençoa o seu semelhante e nem o usa para curtir a vida, é seu escravo e seu servo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens, na loucura de adquiri-lo, caíram em perdição, muitos males e até loucuras. Cuidado com o dinheiro. Desta vida, o que você vai levar é o amor. Portanto, ame as pessoas e invista nelas. Um dia, elas te encontrarão e te abraçarão lá nos céus. Dê chance a você mesmo para recomeçar. Não importa o que te aconteceu, não importa o que você fez.
Não importa seus erros, o Cristo da cruz não te condena. Ele te perdoa, te ama e te acolhe. Ele sempre nos dá mais uma chance. Erga a tua cabeça, volte a sonhar. Desta vez, a sua conquista será maior. Isso tudo que te aconteceu foi mais uma lição para você ser gente. Gente feita de carne e osso e gente melhor. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada.